Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e este é o Piauiense. Hoje eu quero falar para vocês, explicar para vocês por que não existe uma oposição de fato na Câmara de Vereadores de Teresina. Por que os vereadores não se opõem ao prefeito, por que nenhum quer ser de oposição. E essa explicação é de Teresina, mas ela vale para qualquer outra cidade do Piauí, não é algo exclusivo de Teresina. Os motivos são o mesmo para qualquer cidade do nosso estado. Bom, ontem o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, foi até a Câmara de Vereadores para pressioná-los, para convencê-los a votar na reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? São certas mudanças que a Prefeitura de Teresina, sob o comando do Dr. Pessoa, propôs para a cidade. Isso é, a geração de algumas secretarias, o corte de outras secretarias, mudança de nomes, mudança de características de secretarias e, no final, toda essa reforma administrativa que tinha como ideia enxugar a máquina pública, na verdade, vai gerar uma economia de R$24 mil por ano, por dia, por ano. Isso dá mais ou menos uns R$2 mil por mês. Em termos de cidade, um valor insignificante. Na verdade, não vai ter economia nenhuma, porque vão mudar prédios, vão mudar placas, vão mudar estruturas, vão alugar novos prédios, e tudo isso vai passar desse número de economia de R$24 mil. É um valor insignificante. O vereador Dudu, que é da base aliada do Dr. Pessoa, inclusive falou que esse valor poderia chegar a 100 mil por ano. 100 mil também não é nada. Um vereador, ele gasta 1 milhão por ano. Nós pagamos 1 milhão por ano, ou seja, se fosse 100 mil, era 10% que ganha um vereador. E nós temos 29 vereadores. Imagine toda a máquina da prefeitura. Mas vamos voltar ao assunto. Afinal, por que todos os vereadores, por unanimidade, aprovaram essa pífia reforma administrativa? Por que os vereadores da oposição, os vereadores que apoiavam o Firmino, eles não foram contra isso? Sabe por quê? Porque não existe oposição. Como é que esses caras, como é que um vereador como o Edson Melo da vida, ele continua sendo vereador há 30 anos? Porque ele promete cargos para certas pessoas. Ele tem um controle de certas lideranças comunitárias, lideranças de bairros, e ele fica gerenciando esses cargos. Como o prefeito Firmino Filho era prefeito desde os anos 90 e antes dele era o PSDB com o Alferraz, o vereador Edson Melo, assim como outros vereadores, ficavam gerenciando esses cargos. Então, como eles são eleitos, é justamente nessa promessa de cargos. Há compra de votos? Claro que há compra de votos, mas não apenas compra de votos, porque muitas vezes a compra de votos é algo caro. Um vereador como o Jeová teve 11 mil votos. Já pensou se ele fosse comprar 11 mil votos? Seria um valor muito alto para ele. Ele não tem a garantia de que a pessoa que ele comprou vai votar nele. Inclusive, o Jeová está sendo investigado pela Polícia Federal exatamente por compra de votos. Ele não tem essa garantia, mas quando ele promete um cargo, a pessoa tem interesse em que ele ganhe. Então ele precisa da estrutura municipal para ser eleito, para ganhar esses votos. Então ele promete cargos, ele promete os carguinhos, ele promete que a pessoa vai participar da gestão municipal. E aí o sujeito vai e o prefeito dele não ganha. Ele vira oposição, ele não tem nenhum cargo. É por isso que o Edson Melo elogiou a reforma administrativa e disse que o Dr. Pessoa tinha todo o direito de administrar a cidade como ele quisesse. É por isso que o Aloysio Sampaio, que era do lado do Firmino e é o falso vereador dos empresários, também não disse nada. Como é que um cara que defende empresários defende essa máquina pública inchada, uma máquina pública ineficiente? É um total incompetente. Evandro Ide também, que é alguém que foi eleito pela Lucy, que teve todo o apoio da Lucy, que é a esposa do Firmino Filho. O Luiz André, que responde por compra de votos também, eles não disseram nada. O Paulo Lopes também, que é alguém muito forte do lado do Firmino. Todos esses que fazem parte da falsa oposição, eles estão agora tentando uma aproximação com o Dr. Pessoa, para ver se conseguem pelo menos alguns carguinhos, pois esse é o único modo que essas pessoas são eleitas. Eles não têm projetos, eles não têm bandeiras, eles não têm ideologias, eles não têm nada. Eles só têm cargos e compra de votos para oferecerem para seus eleitores.
Por isso, sem a estrutura municipal, é impossível, esses caras não ganhariam as eleições. Por isso eles precisam de toda essa estrutura para quando chegar nas eleições eles terem alguma moeda de troca. O vereador Dudu, por exemplo, vou dar um exemplo, ele foi oposição ao prefeito Firmino Filho por muito tempo. Também totalmente insignificante, mas o Dudu tinha um detalhe. Ele tem o apoio do governo do estado. Então ele pode barganhar esses votos pelo apoio do governo do estado. Não é, ele tinha essa vantagem, então ele tinha uma certa liberdade de criticar o prefeito, apesar de que ele fazia isso pessimamente, e ele poderia barganhar com o governo do estado, que é do seu mesmo partido. Enfim, a oposição é um cargo, entre aspas, né, muito sério. Por quê? Porque ele vai vigiar mais de perto, ele vai fiscalizar mais de perto, ele vai criticar mais de perto, ele não vai aceitar de cabeça baixa tudo que o prefeito disser. Vereadores da situação que são do lado do prefeito também deveriam fazer isso, mas se a gente não consegue ver isso nem mesmo dos vereadores da oposição, imagine dos da situação. É uma pressão muito grande para que eles votem, apenas digam sim. O vereador Ismael, inclusive, cabe ressaltar, ele chegou a criticar a reforma administrativa, mas votou sim. Ou seja, não fez nada, não propôs nada novo, não adicionou nada à reforma administrativa, e isso empobrece o debate político, empobrece as possibilidades de Teresina. Teremos mais uma vez uma Câmara de Vereadores submissa, uma Câmara de Vereadores vergonhosa, que não adiciona nada ao debate e que está lá apenas para conseguir alguns agrados da prefeitura e com isso conseguir se reeleger indefinitivamente.